Oi, gente, eu sou a Francine e eu tô aqui para falar um pouquinho do nosso novo projeto, o Luplex Cast, onde a gente vai compartilhar com vocês experiências e o nosso know-how voltado à gestão de escritório de advocacia, mas também falando sobre coisas pessoais, né? Vinculando, fazendo aí a mescla do que a gente faz de melhor. Siga a gente nas nossas redes sociais, compartilhe, acesse nosso site, mande suas perguntas para que a gente possa compartilhar aqui o nosso know-how com vocês. Tudo bom, Pablo? Tudo bem, e você, Francine? Tudo bem também. E você, Luiz, tudo bem? Tudo ótimo, beleza. Que bom que tá todo mundo bem, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestão administrativa e caos operacional. Então, o Pablo vai passar todo o conhecimento que ele tem aí nessas situações que ocorrem aí no nosso dia a dia. Fala um pouquinho pra gente o que ele pode fazer para essa gestão ter uma excelência e para trazer esse crescimento. Legal, Francine. É um problema não só para o advogado, né, mas qualquer pessoa que vai empreender, é justamente entender que a partir do momento que ele começa esse empreendimento, ele tem que estabelecer os 4 pilares fundamentais da administração, que é estabelecer um objetivo, ter metas, estabelecer os indicadores para medir as metas e os procedimentos que ele vai usar para isso. Uhum. Então são os 4 pilares que você precisa colocar em qualquer tipo de planejamento que você vai fazer. O que acontece na maioria das pessoas que empreendem? Estabelecer só o objetivo. Né? Aonde eu quero chegar, o quanto que eu quero crescer, o quanto que eu vou ganhar. Só que se você não coloca metas, né? Ou seja, colocar metas é prazos e números. Né? Então, assim, então tem muita gente que fala assim, eu fiz um produto, eu quero vender esse produto para o máximo de clientes possíveis. O que é o máximo? Né? Para cada um, para você, o que é o máximo? Né? Então, principalmente quando eu tenho sócios ou outras pessoas que estão trabalhando comigo, todo mundo precisa verbalizar o que eu estou pensando, porque senão cada um vai achar que aquilo, né? Assim, eu brinco assim, nem quando você está fazendo um trabalho e você pede urgência para alguém, se você não colocar um prazo naquilo que você estabeleceu como urgência, cada um tem a urgência da maneira que ele considera, né, do que a vida colocou para ele naquele processo. Então eu preciso colocar o objetivo e as metas, ou seja, né, em quanto tempo, quanto, né, que eu quero crescer, conseguir mais clientes, ter mais faturamento e tudo isso. Obviamente que a partir do momento que eu faço isso, eu não posso ficar somente torcendo para chegar no final do ano e eu alcançar a meta que eu estabeleci. Porque senão também não serve para nada. Né? Muita gente fala assim, cheguei lá, não deu. Que azar, né? Não, isso não é azar, é falta do resto do planejamento. Então eu tenho que ter indicadores que todos os meses eu vou medir aquilo que eu pensei. E aí, pegando um pouquinho o gancho, né, do crescimento, né, da gestão do escritório, o que eles podem trazer isso também para os clientes dele, né? Porque isso tem a ver, o crescer, geralmente a gente acaba linkando com eu ter mais clientes, né? Mas às vezes é assim mesmo, eu ter mais clientes significa que eu estou crescendo, que eu estou tendo mais rentabilidade, enfim, estou tendo mais produtividade? Então, depende justamente desse planejamento. Nós caímos sempre nessa mesma situação. Né? A partir do momento que eu cresci, eu tenho mais clientes, eu estou faturando mais, isso tudo vai depender o que eu planejei. Né? Por isso que eu preciso também me cercar de profissionais dentro do meu processo que vão me ajudar a atingir esse meu objetivo. E quando eu falo profissional, não é só o advogado. Né? Outra coisa que é fundamental, eu preciso ter sistemas que funcionem. Né? A gente já sempre fala, né? Por exemplo, o Law Office, por exemplo, é um sistema que te ajuda muito nesse sentido, justamente porque te permite realizar tarefas que, se fossem feitas à mão, teria grande dificuldade para fazer. O Law Office, assim como outros sistemas fazem, mas cada um tem a sua capacidade dentro do processo. Só que essa situação que eu estou falando, eu já vi sócios de escritório, por exemplo, brigarem por quê? Porque eu quero crescer, os dois, um queria crescer, o outro não queria crescer. E eles ficavam falando isso, eu não quero crescer.
Por quê? Porque crescer, putz, não dá muito trabalho, você tem que contratar muita gente, tem um monte de gente ali que você tem que ficar administrando, que as pessoas brigam, e aí tem um monte de cliente que também não serve para nada, não sei o quê. E o outro fala assim, pô, mas eu quero crescer porque eu quero ter cliente, eu quero ganhar bem, eu quero ter uma, né, construir uma empresa, um futuro legal para mim, e fica nessa situação. Aí um dia eu estava no escritório que aconteceu isso, essa briga de sócios, e eu consegui conversar separadamente com um, e eu perguntei, por que você, né, você fala que quer crescer? O que é crescer para você? Porque eles só falavam isso. Aí ele falava, não, eu pelo menos queria ter no mínimo... Ele sempre trabalhou em escritórios muito pequenos, sempre teve escritórios pequenos, e o cara falou assim, eu quero pelo menos ter uns 30, 40 pessoas trabalhando para mim, porque aí você tem tranquilidade para poder planejar, para poder desenvolver o teu negócio, para conseguir atender bem o teu cliente. Então, eu acho que é isso aí. E o outro que sempre tinha trabalhado só em escritórios grandes, de mais de 100, 150 pessoas, eu perguntei para ele, o que é para você um escritório pequeno, um escritório bom? Um escritório no máximo de umas 30 pessoas. Então, no fundo, os dois falavam a mesma coisa, mas brigavam porque eles não falavam o que queriam. Não tinha um diálogo, né? Então, isso é fundamental. Quando você fala do cliente, de manter o cliente, é entender qual que é realmente a necessidade, ou a intenção do cliente, o que ele está esperando da gente, o que ele espera da gente. Né? Se eu faço o planejamento daquilo que eu acho que eu posso entregar para o cliente, no mínimo eu tenho que falar. E o cliente pode falar assim, não, mas por isso eu não quero. Né? A gente sabe bem, a gente, né, vende um produto, né, que os clientes ele têm uma expectativa. Né? Você que faz parte do comercial, você sabe bem disso. Né? Quando você conversa com o cliente, você ouve as dores do cliente. E você tem que entregar o remédio para as dores que você está ouvindo. Porque senão o cliente fala, não, mas espera aí. Não me atende. Não te atende. Quantas vezes aconteceu isso com você? Bastante. Né? Bastante. E aí acaba... Então, se toda empresa não se comunica, né? Então se o pessoal da implantação, o pessoal do suporte... A gente faz muito esse trabalho de ouvir o que o comercial está trazendo, porque a gente precisa depois entregar aquilo que o cliente comprou. Quantas empresas, mesmo a gente que nós somos consumidores, quantas vezes, né, o vendedor vem e te fala que vai te entregar um negócio e quando você vê o produto não tem nada a ver. Completamente diferente, né? Isso é muito comum. Então, essa parte é muito importante que precisa ser pensada. Sim, até voltando assim, que a gente conversou em outro episódio anterior, né? A questão assim, do encantamento do cliente, que a gente conversou que o que o advogado precisa entregar para o cliente é uma confiança, né? Mas pensando assim na relação, qual que é o objetivo que o cliente tem ao contratar um advogado, contratar um escritório, é para resolver um problema, que no caso pode ser um processo, uma coisa que ele quer ter êxito ali. Mas quais são outros indicadores de satisfação do cliente que o advogado deve se atentar além da resolução do processo? Porque isso é o final. Mas o que o advogado deve fazer no meio desse caminho para manter aquele cliente engajado? Porque, lógico, a gente está falando sobre crescimento, né? Só que a primeira etapa, não adianta você querer crescer se você não tem um produto que atende a necessidade e traz satisfação ao cliente. Porque acontece assim, se você for focar, por exemplo, só no crescimento sem ver o que já acontece hoje, você pode pegar vários clientes que vão sair falando mal do seu trabalho, ainda mais no mercado como o do direito, onde a gente tem muitas restrições da OAB em relação à mercantilização, e a gente vive muito de indicação, né? E isso acaba, assim, você quer crescer e você acaba fazendo o oposto, você acaba queimando seu negócio por causa disso. Então, como que você vê assim, indicadores de satisfação dos clientes que os advogados devem se atentar além da resolução do caso? Putz, Luiz, isso é muito legal pelo seguinte. Uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas e eu pergunto para vocês. Existe cliente chato? Tem cliente chato? Depende muito do ponto de vista, né? Assim. Então, a questão toda é que quando um cliente vai embora, o cliente só reclama, não sei o quê, a gente acha que ele está indo embora porque ele é chato mesmo, né? Esse cara é insuportável. Então, a questão toda, e algo é interessante, né? Hoje em dia a gente tem tanta capacidade de comunicar com o cliente e a gente não usa. Então, a comunicação com o cliente, porque às vezes a gente está fazendo um ótimo trabalho, realmente um trabalho bem legal, algo que o cliente vai gostar.
mas a gente não comunica as etapas do processo. A gente só está esperando o produto final para entregar para o cliente. Enquanto a gente não entrega nada, provavelmente o cliente está falando mal da gente. Será que ele está fazendo alguma coisa? Será que realmente ele está produzindo aquilo que eu pedi? Será que... E fica naquela, e aí o cliente começa a ligar. E aí, como é que tá? Não, pô, tá indo, não sei o quê. Pô, mas me mostra alguma coisa. Não, espera. E aí fala, bom, que cara chato, o cara fica aqui, ele está querendo ver, ele quer dar palpite. Mas se você tem para entregar, mostra para ele. Né? Então, acontece muitas vezes, o cliente foi no escritório de advocacia, por exemplo, né, que eu trabalho com eles. O cliente foi lá, fez a primeira entrevista, conversou com você, falou quais eram as tuas questões, tudo isso, e fala, não, pode ficar tranquilo, eu vou analisar, e daqui a uma semana eu te falo como é que nós vamos fazer. Passa uma semana, o cara fica lá e fala, e aí, será que ele está fazendo? Será que ele está indo? Pô, custa alguém no dia seguinte ligar e falar assim, fulano, me manda os teus documentos. No outro dia fala, olha, nós já estamos analisando. Tudo isso faz parte de um processo de comunicação que vai fazer com que o cliente perceba que você realmente está interessado naquilo que você foi contratado para fazer. Enquanto você simplesmente fica em silêncio, o silêncio para ele, óbvio que para você ele é mais um cliente. Mas para o cliente, o problema dele é o problema e precisa ser resolvido. Então, ele precisa ter a percepção de que você realmente está interessado naquilo. Então, essa questão de o cliente é muito chato porque ele fica ligando o tempo inteiro. Se você tem informação, passa. Teve uma vez no escritório que o cliente ligava todos os dias para saber se o juiz tinha dado uma decisão. Todos os dias. Aí o cara falou, o cara é muito chato. Eu falei para ele que só no final da semana que o cara ia entregar. Aí eu perguntei, mas escuta, todo dia você olha se ele decidiu alguma coisa? Não, eu olho todo dia, porque vai que o juiz realmente ele decide antes. Eu falei assim, e por que você não avisa o cliente? Olha, já olhamos, está tudo bem. Essa comunicação que as pessoas não fazem vai fazer com que, ao contrário, como você falou, Luísa, o cliente vai falar para o amigo dele, olha, o meu escritório me liga todo dia para falar se saiu ou não. Nossa, que diferente, porque o meu, por exemplo, eu tenho que ficar ligando para ele. É um negócio tão simples, né? Tão simples. E assim, hoje em dia, como eu falei, não precisa nem ligar, né? Hoje em dia você manda um WhatsApp. Manda uma mensagem rápida. Você vai gastar quanto? 10 segundos para avisar? Já olhamos e não aconteceu nada? Assim, qual que é a dificuldade disso? Zero. Aí a pessoa, mas eu não tenho tempo para isso. Então não faz você. Você pode delegar. Então, essas questões são a comunicação é fundamental com qualquer cliente. Até para gerar uma empatia e confiança também, né, Pablo? Que é importante, né? Em qualquer situação, não só profissional, mas até mesmo no seu pessoal, isso é muito relevante ainda, né? O estresse do cliente de ter que buscar a informação, ele vai gerar, como você falou, ao contrário, né? Vai gerar uma situação completamente... o contrário de algo bom para a relação. Né? Uma relação que você acaba se desgastando porque a pessoa não sabe o que você está fazendo. Ela não sabe. Sim, ainda mais assim no mercado jurídico, né, onde o cliente muitas vezes não tem noção nenhuma do que o advogado faz, efetivamente acaba vendo ele às vezes só na audiência, né? É mais importante ainda reforçar a comunicação, exatamente pelo que você falou, do cliente saber o que o advogado que eu estou pagando está fazendo. Né? Ele só vai na audiência e aí acabou, e aí depois... E é isso, né? Então acho que mais ainda importante por causa até aquele ditado, né? Assim, uma árvore que cai no meio da floresta que ninguém vê, não caiu, né? Então não adianta, às vezes você tá fazendo um monte de coisa e fala, nossa, hoje eu trabalhei porque eu quero... Você até quer estar com uma boa intenção, assim, de levar satisfação ao seu cliente, mas ele não sabe, você vai estar na reunião todo feliz com ele, fiz isso aqui. Bom, mas o que você fez? Entendeu? Você não vi o que você fez, não vi nada, né? Então, e até ele começa a falar com outras pessoas porque acha que você não está fazendo nada. E você trabalhou um monte e mostra que você está trabalhando, mostra para ele, fala para ele, questiona, né? Não fica esperando terminar tudo para entregar para o cara achar assim, nossa, eu achei que você tinha esquecido. Né? Eu já tive casos de cliente que falam assim, como você não me falou mais nada, eu já fiz um acordo. Mas, nossa, mas eu preparei tudo aqui, a ação, e você... mas eu não sabia. Né? Já faz 2 meses que eu fui falar com você. Não, é que eu tive que analisar, perguntar, pesquisar. Ok, então me entrega. Aí tem um termo interessante disso. Você que trabalha com marketing. Qualidade. O
termo qualidade, né? O marketing, você sabe bem, que usa a qualidade para criar necessidade, né? Então, a Kotler, que é, né, o pai do marketing moderno, ele criou essa situação do criar a necessidade nas pessoas, né? O marketing cria a necessidade nas pessoas. Então ele fala, por exemplo, esse produto tem mais qualidade que este produto. Então a pessoa, eu vou comprar a televisão nova, mesmo que, a tua televisão tá ótima, mas eu vou comprar. A qualidade está na percepção da pessoa, não é naquilo que eu vendo. Não sou eu que crio a qualidade, é a percepção da pessoa que entende aquilo como um produto de qualidade, que está relacionado com a necessidade. Então a minha necessidade, por exemplo, para alguns clientes, a necessidade é ser acompanhado, ter a informação, saber como está o processo. Então, para ele, o produto não é o final. O produto é todo este processo que vai falar, esse escritório entrega um produto de qualidade. Assim como não adianta nada se eu ligar, né, para o escritório para perguntar uma informação e ele falar, não, fica tranquilo que eu vou analisar e depois eu te respondo, e eu estou precisando daquilo naquele momento, e o cara me liga de uma semana depois e fala, não, eu já perguntei para outro. Não, mas olha, tá aqui, eu te mandei aqui um estudo de 10 páginas sobre aquilo que você me perguntou. Cara, eu só precisava de uma informação para ver se eu fazia uma coisa ou outra. Aquele produto que você achou que tinha qualidade, para ele tem? Zero. Sim. Até voltando assim, em relação ao marketing, né, que você falou, até pensando assim na era do marketing que a gente vive, né, que era da comunicação, marketing 5.0, focado nessa humanização, né? Então, às vezes, assim, você tem quantos clientes? Eu tenho 300 clientes, mas quem são os seus clientes? Né? Qual que é a dor deles? Qual a necessidade deles? O que eles estão pensando? Né? Se você não tem uma comunicação, você não sabe nem, às vezes, assim, o que você precisa fazer para atender a dor momentânea daquele cliente, que às vezes não é nem o processo, né? São as etapas que ocorrem dentro desse processo, né? E eu vejo assim, esse problema, essa falta de comunicação com dois olhares, né? Às vezes o advogado não tem nem essa ideia de que, preciso comunicar, mas às vezes ele tem e fala, mas tem que comunicar, é chato, porque assim, não só no mundo do direito, né? Mas muitas pessoas começam a empreender, que saem às vezes de um trabalho sem CLT, que tem um chefe, né? Abrem uma empresa para não ter um chefe. Só que mal sabe ele, quando ele trata assim, ainda mais em história de advocacia, o seu chefe são todos os seus clientes. Então você tem que atender as expectativas dele e você deve sim satisfação a ele, né? E não é uma coisa, não tem que olhar isso como coisa negativa, eu preciso dar satisfação. Mas você ter essa visão, que você dando satisfação para ele sobre o que você está fazendo, sobre o que você pensa sobre aquilo, é uma forma até de você divulgar o seu trabalho, né? Porque com certeza. Você vai proporcionar... Você vai entregar qualidade, exato, né? Que ele espera. Isso. E o crescimento vem também de forma natural. Porque aí dali vai indicando para um, depois indica para outro e assim vai, né? Com certeza. Assim, as pessoas elas esquecem justamente dessa relação, como você falou, dessa empatia. Né? Então você tem que perceber. Claro, tem pessoas que não quero que essa pessoa me ligue. Não, se ele resolver o problema, ok. Eu preciso entender isso. Eu preciso saber o que o meu cliente quer desde o início para entregar. Eu preciso comunicar. Assim, outro problema da comunicação não é só externa. É interna. Se uma pessoa tem uma informação e ela não repassa essa informação para dentro da própria empresa, obviamente que, né, assim, por exemplo, essa questão que eu estou falando do chato, se eu, como o dono da empresa, falo isso para os meus para os funcionários, para os advogados, né, para os colaboradores da empresa, eu falo isso, nossa, olha, você vai entregar esse trabalho, mas com certeza aquele cara vai reclamar porque ele é muito chato. Qual que é a motivação que vou fazer o trabalho de fazer um bom trabalho? Eu vou fazer um trabalho ruim, porque eu acho assim, ele vai reclamar do mesmo jeito. O cara realmente reclama, o cliente vai reclamar, porque foi ruim o trabalho, mas a justificativa já foi dada lá no início para os dois. Um falando, ele vai reclamar mesmo, e o outro falar, eu vou fazer de qualquer jeito, porque ele vai reclamar mesmo. Então, é papel da liderança nesse processo totalmente o contrário. É eu entender o que o cliente quer, eu saber o que ele quer, para quando eu for conversar com a pessoa que vai fazer, eu falo, olha, ele é um cara detalhista, ele realmente precisa dessa informação, ele quer esse trabalho desse jeito, mas eu sei que você consegue fazer. Vai te trazer um esforço. Né? Vai te dar um empoderamento. Exatamente. Para fazer. Você vai ter um esforço para fazer, mas eu sei que você consegue. Então, essa pessoa vai estar motivada para fazer um ótimo trabalho porque ele quer que o cliente fale, agora sim.
puxa, isso aqui é um trabalho de qualidade. Sim, e até voltando assim no nosso tópico inicial, né, que assim, a gestão focada no crescimento, isso é um exemplo perfeito que a gente falou, que assim, às vezes, até o que você falou dessa divergência de pensamento às vezes entre os sócios, né? Um quer crescer e outro não quer porque, vou ter que contratar. É uma prova viva de que você não necessariamente precisa contratar mais gente, você ter mais pessoas trabalhando para você ter uma escalabilidade. E você tendo um olhar interno porque você já faz, ao invés do que eu posso fazer de novo, pode trazer um crescimento, né? Através das indicações, por exemplo. E assim, eu queria saber assim, de indicadores, o que você vê que, além dessa questão de focar num trabalho para o cliente, o trabalho centrado no cliente, o que é importante para a escalabilidade dentro do escritório? É contratar mais ou contratar melhor? Né? Ou então ver como andam os seus processos internos e tentar estabelecer uma padronização? O que você vê de importante nisso? Então, a questão da contratação de pessoas para dentro do escritório, ela é realmente muito complicada, né? Porque você passa por alguns aspectos que fazem com que você, no fundo, né, os advogados contratem muito mal, muito mal. Né? Um dos problemas, por exemplo, que acontece, no primeiro aspecto, é justamente isso, né? Quando eu vou conversar com alguém, quando você, né, conversa com alguém que está sufocado com o trabalho, a primeira coisa que ele fala assim, eu preciso contratar alguém para me ajudar. Tá, já começa errado, porque a pessoa não vai te ajudar. Ela é uma profissional, ela precisa ter tarefas definidas, né? Nós já falamos sobre isso. Então a pessoa precisa saber o que ela vai fazer a partir do primeiro dia, quais são as responsabilidades que ela vai assumir dentro do escritório. A partir disso, outro problema que acontece muitas vezes nessa questão que você está falando de contratação, que vai fazer com que você encha um escritório de pessoas que não fazem nada, é justamente porque você não passou para ela o que ela tem que fazer e ela acaba, então, ocupando o espaço de outras pessoas ou dividindo trabalho de pessoas que não estão ocupadas. Então, assim, aconteceu uma vez no escritório que a sócia do escritório estava maluca de trabalhar das 6 horas da manhã até 11 horas da noite, todos os dias, e ela tinha um monte de gente embaixo delas, que ela pedia mais contratação de mais pessoas, e essa pessoa, ela, quando entrava, ela dividia trabalho das pessoas de baixo, e nunca o dela. Aí o que acontecia? Ela continuava pior, né? Porque aí ela acabava tendo que administrar mais pessoas, ou seja, ocupava mais tempo, mais horas. E, putz, era o caos, né? Mas aí vem aquela questão de não delegar também, né? Não delegar. Primeiro que assim, ela nem sabia direito o que cada um tinha que fazer. Então ela achava assim, olha, não, vocês falam com ele que era para fazer. Não, é você que tem que falar. Porque você está com um problema. Então você tem que analisar isso. Então quando você vai analisar toda essa situação do que eu preciso delegar, peraí, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Será que a Francine sabe fazer isso? Sabe, então eu delego. Não, a Francine não sabe. Não, ela sabe, mas é muito simples. Então eu vou passar para uma pessoa abaixo dela. Eu tenho alguém abaixo dela? Tenho. Então essa pessoa faz, porque senão também eu vou encher a Francine e a Francine vai acabar também ficando ou indo embora, né? Porque aí como ela é nem sócia, então eu vou ficar aqui maluca, não ganho para isso. Então essa situação acontece. Outra situação que acontece de problema nessa questão, que eu acho muito engraçado, é a indicação. Né? Quando a pessoa indica. Né? Eu brinco com os clientes que falam assim, indicar, ele só serve para resolver o problema do indicante. Né? Só para isso, no fundo. Porque a pessoa recebeu um currículo de alguém, de um amigo, de um parente, né, da tia, da mãe, da avó, da namorada, fala assim, olha, quando você puder, dá para você dar uma força pro meu irmão, né, que está precisando de trabalho e tudo. Pô, a primeira oportunidade, não sei o que é, mas alguém fala assim, é um advogado, beleza, assim, o cara é advogado. O cara falou assim, você tem um currículo de um advogado bom para me entregar? Tá aqui. Eu não perguntei para quê, que área, tudo. Às vezes eu falo assim, mas ele é trabalhista? Não, não é, mas olha, ele está aceitando, com certeza ele vai aceitar. Quando ele estudou de tudo, estudou né? de tudo, ele vai aceitar, eu tenho certeza que ele vai aceitar. E pode ser que ele aceite até, mas com certeza ele vai embora logo e nem vai servir para você. Pô, cara, eu tive uma vez uma coisa fundamental, fantástica. Teve um cliente que me pediu um advogado que falasse inglês. Olha, não precisa ser bom, mas ele precisa falar inglês. Bom, legal, não sei o que. Putz, procurei, fui lá, fiz pesquisa, né, procurando advogados que ficassem dias, ficaram, sei lá, meses lá fora ou anos estudando, voltaram, não eram ainda advogados, eram advogados júniores, mas falavam inglês.
Eu passei um monte de currículo, aí o cara entrevistava e não contratava. Até que um dia ele falou, achei, contratei um advogado, né? Ah, legal, pô, manda o currículo. Quando eu olhei, pô, o cara tinha 6 anos de formado, feito cursos, trabalhado em vários lugares, não sei o quê. Eu falei assim, pô, mas o cara não é júnior, né? Ah, não, mas o cara aceitou o salário que eu vou pagar para júnior. Mas não está escrito que ele sabe falar inglês. Ele sabe falar inglês? Não, não sabe. Eu falei, mas por que você contratou? Não, porque, imagina, o cara aceitou um salário baixo e o cara tem baita experiência. Eu falei, mas quem é que vai responder os e-mails em inglês que você falou? Ah, eu vou continuar respondendo. Então essas coisas são comuns no escritório. Mas quem te mandou esse currículo? Ah, um amigo meu que eu pedi para ele falar, eu tenho um cara fantástico para você. Esse tipo de coisa não serve. Então a gente tem que colocar as pessoas certas nos lugares certos. Para isso a gente precisa saber. A gente precisa entender e fazer o trabalho interno também, né? Sim, até assim, além dessa questão assim, de você saber para que você está contratando a pessoa, né? É o que você falou, colocar a pessoa no lugar certo. Eu imagino que também deve ter muito problema assim, de falta de departamentalização do escritório. Então, qual área faz o que efetivamente? Acaba tendo uma pessoa que faz tudo, todo mundo faz um pouquinho de cada coisa e acaba dificultando até nessa parte de contratação, né? Porque é uma coisa que é comum assim, não só em escritório, mas em empresas, né? Assim, que tem a pessoa que às vezes do marketing acaba fazendo um pouco de comercial, que acaba fazendo um pouco de atendimento, que faz tudo e a pessoa fica maluca na hora de contratar alguém para ajudar ela e não o gestor dela que precisaria de alguém, né? Ou não faz bem, né? Para aquilo que ela se especializou, Sim. basicamente. Não, porque assim, é muito fácil, se eu perguntar para qualquer pessoa, para uma criança, né? Perguntar para ela assim, olha, papai, tô com muito trabalho. O que você acha que eu tenho que fazer? Ah, contrata mais gente. Assim, isso é muito fácil, a pessoa falar assim, se eu tenho muito trabalho, contrata mais gente. Então, assim, qualquer pessoa vai falar isso. A questão é planejar, é colocar a pessoa no lugar certo, porque senão eu vou contratar mais gente. Já teve uma vez no escritório, estava entrando um grande cliente com muitos processos. E a pessoa falou, nossa, eu tenho que contratar 5 ou 6 advogados. Eu falei, você olhou os processos? Como é que você vai contratar a pessoa se você nem olhou os processos? Se tiver tudo já no final, você só administrar os processos, não precisa contratar ninguém. Agora, se tiver tudo no início dos processos, você está perdido, você vai ter que contratar muita gente. Agora, você precisa planejar. Isso acontece muitas vezes. Entra cliente, você contrata um monte de gente. Sai cliente, você não manda embora ninguém. Porque todo mundo divide os seus trabalhos lá dentro. Aí é aquilo que você falou. O custo daquilo se transforma em algo que o escritório não consegue, às vezes, suportar. É verdade. Aí o sócio reclama do quê? Dos clientes chatos, que não paga direito. Na realidade, você não vicioso, planejou né? nada. Né? E aí, aí vira um caos. O teu escritório vira um caos. As pessoas reclamando internamente, ou que algumas trabalham muito, outras não trabalham um pouco. Por exemplo, num sistema você consegue enxergar o que está dividido para cada um. Aí, se você tem uma planilha, você vai olhar se fulano tem tantos prazos, tantas audiências. Não, deixa para lá. Eu estou achando que alguém está olhando e fica naquela, deixa que eu deixo. E aí acaba esse Você problema. acaba dispensando, às vezes, até uma pessoa que pode contribuir muito ali para o próprio crescimento do escritório. Os bons vão embora. Pois é, né? Os bons vão embora porque eles não aguentam isso. Aí fica aquelas pessoas que a gente falou antes, que é a pessoa que vai ficar te bajulando, mas não está resolvendo nada. Né? É verdade. É verdade. Acaba sendo um problema, né? Do que uma solução. Com certeza, com certeza. É verdade. Com certeza. Eu acho que essa questão não é só, né, no escritório de advocacia, né, Não. Pablo? Essa questão de investir, às vezes, no pessoal, às vezes até em aprimoramento do profissional também, né? Tem muitas empresas, muitos escritórios que acabam retendo muito e não contribui também para ajudar o próprio profissional que está ali. Porque às vezes ele é contratado e ele faz aquele trabalho muito bem, né? Às vezes você planeja, como você falou. Então, existe o planejamento, o escritório contrata uma pessoa boa, mas depois acabou. Né? Eu também não invisto nela em si. Né? Não só falar também um pouquinho... Vamos falar um pouquinho do lado das pessoas que foram contratadas. Plano de carreira, né? Então, saber onde a pessoa vai chegar. A motivação que você falou, é importante eu motivar também a pessoa que está ali comigo, né? Que está trabalhando, batalhando ali junto. Então, isso é muito importante. Né? Valorizar os bons é fundamental, o que muitos não fazem. Eu já entrei em escritório com o cara assim, Pablo, dá para você falar com o sócio? Pô, eu ganho o mesmo salário há 2 anos, 3 anos. Eu falei, mas você não tem um plano de carreira? Não tem. Quem é que ganhava mais? Aquele que ia reclamar. Que nem é bom, às vezes, de trabalho,
Porque o bom tá lá trabalhando loucamente, ele não tem tempo para ficar lá reclamando pro chefe. O que ele tá? Ele vai buscar outro lugar, ele vai embora. Aí você perde o cara, fala, pô, o cara foi embora. Sim, foi embora porque você nunca falou com ele. Isso é o que você falou, não estava sendo valorizado dentro do teu escritório. Sim, não, é interessante também tocar nesse assunto, né, do não só no sucesso do cliente, mas de quem está trabalhando com você. Porque ele é o cliente. Porque ele é o cliente, interno. exatamente. Porque quem está na frente, quem está falando com o cliente, quem lida com o cliente, é o cara que trabalha para você. Então, se ele não está feliz com o trabalho dele, se ele está desmotivado, se ele não sabe o que ele tá, se ele está perdido, isso vai refletir diretamente para o cliente. Né? Com certeza. Então, às vezes a gente fala, pô, tem que focar mais no meu cliente e tal. Mas como é que você vai fazer isso? Ah, não sei, eu vou tentar ligar para ele. Não. Cuida do seu advogado que está falando com ele, que só automaticamente já vai resolver grande parte do problema, né? Com certeza. Verdade, aí todo mundo sempre trabalha feliz, né? Exato. E aí Ou tudo pelo menos rende. satisfeito. Não, feliz. ou pelo menos assim, sabe? Já é uma outra situação, mas pelo menos satisfeito já é um grande Já passo. ajuda, né? Já ajuda. Não, e até assim, de saber o que tem que fazer, igual você falou, né? Às vezes a pessoa é contratada para fazer uma coisa e acaba, por uma falta de planejamento do escritório, fazendo outra, né? Então, às vezes o cara, ele tá motivado, ele tá feliz, mas ele fala, pô, mas o que eu faço? O que eu tenho, o que eu tô aqui para fazer? E acaba também, né, caindo nesse ciclo vicioso aí de acabar não fazendo nada. Né? Às vezes existem situações também, né, Luiz, que a pessoa ela é contratada para fazer uma coisa, faz outra e acaba gostando até daquilo que ela tá Sim. fazendo também. E aí também cabe ao líder, ao gestor, enfim, também perceber isso, né? Porque às vezes ele vê, ela tá fazendo outra coisa, mas vou voltar porque ela foi contratada. E aí você acaba tirando a motivação da pessoa. É assim, óbvio que também faz parte do crescimento individual do próprio profissional, ele evoluir às vezes em áreas que não são as iniciais que ele começou. Até, por exemplo, tem advogados que evoluem para gestão e não para o operacional. Gostam da gestão, gostam de organização, gostam de fazer esse processo. Então você contratou ele para fazer um trabalho, mas no fundo o que ele quer é fazer a gestão dos advogados. Ele acha legal isso, ele acha legal o contato com o cliente, ele acha legal esse processo. E a pessoa cai em outro lugar. E se você fala assim, não, você vai fazer uma audiência, o cara, putz, mas olha, eu já tinha marcado com o pessoal fazer um treinamento aqui, não sei o quê. E às vezes a pessoa se desmotiva. Exemplo vivo aqui, né, Pablo? Eu sou advogada também. Pois é. A parte de vendas, né? Então. Você também, consultoria, né? Exatamente. Tem a ver, mas está na parte de consultoria, gestão, de uma certa forma. Com né? certeza. Então com certeza. É interessante. Legal. Muito Bacana, gostei da nossa conversa de hoje, hein? Foi bem legal, né? Muito boa. Então é isso, gente. Finalizamos agora mais um LuplexCast. Se vocês gostarem, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, dar o like, comentar aqui também feedbacks e ideias que vocês tiverem para novos episódios, né? E também sigam a gente nas nossas redes sociais, @Luplex, para vocês ficarem sabendo sempre que for sair mais algum episódio novo, ou então também para dar sugestões por lá. Beleza? É isso, até mais.